الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Louvado seja Deus, Senhor do Universo, a paz de Allah esteja com todos os seus mensageiros, seus profetas, seus adeptos, até o dia do juízo final. Eu sou o Sheikh Osama Ibn Zahid, professor da matéria da jurisprudência islâmica. Jurisprudência é uma matéria importante no estudo islâmico, que ela se trata sobre as regras islâmicas, o que posso fazer, o que é lícito, o que eu devo evitar, é proibido ou ilícito. Significado do jurisprudência, que chama em árabe fiqh, significado que é entendimento, entender as questões que têm a ver com a jurisprudência, com o que é halal, o que é o haram. A jurisprudência é uma matéria islâmica baseada com o livro de Allah, ao Corão Sagrado e com a conduta do profeta Muhammad, a Sunna do profeta. Sunna do profeta significa tudo aquilo que ele disse, os ditos do profeta e aquilo que praticou, a prática dele. E terceira, algo que foi feito na sua frente, ele acaba provando, ou confirmando, ou reconhecendo essa atitude. E, por exemplo, quando certo dia, quando ele levantou das genuflexões, do ruku, da inclinação, ele disse: Sami Allahu liman hamida. Um dos seus companheiros que estava rezando, ele falou com voz não é tão alta, voz que deu para o profeta ouvir o que ele disse. Ele tinha dito: Rabbana walakal hamdu hamdan kathira tayyiban mubarakan fi. Agradecendo Allah muito, agradecimento abençoado. E quando o profeta terminou da sua reza, virou aos seus companheiros perguntando quem tinha falado isso. O companheiro, na verdade, ficou preocupado, pensando que ele tinha feito algo errado, algo que não deveria ser feito. Mas quando o profeta sallallahu alaihi wasallam explicou, esclareceu o motivo da sua pergunta, porque ele tinha visto um grupo dos anjos correndo, disputando qual deles queria escrever na frente dos outros, no início. Então, significado que o profeta gostou dessa frase que o companheiro tinha falado e acabou mostrando a nobreza dessa frase, que provocou uma disputa entre os anjos para escrever ela. O fiqh, na verdade, a matéria que tem vários assuntos que ela é ligada com adorações, ligada com coisas que a gente faz na vida, comprar e vender, sobre contratos,
sobre acordos, sobre locação, sobre herança. Tem vários assuntos ligados, ou essa matéria acaba abrangendo esses assuntos. No nosso caso, a gente vai estudar, inshallah, o livro da purificação, os livros da Al-Ibadat, oração, jejum e principalmente, né? Tem ainda Zakat e o Hajj. Mas no nosso caso a gente vai estudar, inshallah, nessa fase. Vamos estudar sobre purificação e sobre oração, inshallah. Então, primeiro livro nessa matéria, em geral, independente das escolas da jurisprudência, que temos Hanafi, Shafi'i, Maliki e Hanbali. Todos seguem essa regra na hora nos livros, na verdade, das jurisprudências entre essas escolas, todos seguem esses passos. Começam com o livro da jurisprudência. Então, com o livro da purificação. Que purificação trate que é a purificação, suas classificações, trate também sobre a água e suas partes. A água aqui, posso fazer a ablução e o banho. E sobre também como posso fazer necessidades e também como posso fazer a ablução, como posso fazer o banho e assim em diante. Esse caso tem água. Na falta de água também tem algo que chama at-tayammum, e como também elimino, o purifico, o limpo a najasa, impuro, e também vamos falar sobre menstruação e a sangue pós-parto. Então, esses principais assuntos que nesse livro que vamos tocar, vamos conversar sobre eles durante nosso estudo. Então, primeira coisa que vamos falar sobre a purificação. A purificação, na verdade, está sendo feito, ou quando a gente fala de purificação, se trata de dois assuntos, ou duas partes importantes. A primeira, purificação espiritual, e a outra, purificação real, eliminar a sujeira. Purificação espiritual, a purificação de coração. E a purificação material, ou purificação real, é a purificação dos membros que foram definidos pelo nosso Criador no Alcorão Sagrado e na conduta do profeta Muhammad, que a bênção de Allah esteja com ele. A importância da purificação e sua divisão. A purificação, na verdade, é a chave da oração. Uma das condições mais confirmadas que deve ser antecipada sobre a ação a ser realizada. Tipo, a ablução é uma obrigação quando quero fazer a oração. Que a oração não pode ser aceita sem
ablução, de acordo com o dito do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, لا يقبل الله صلاة بلا wudu. E a oração, na verdade, considerada metade da fé também, num outro dito do profeta, que a bênção e a paz de Allah esteja com ele. E de acordo com o que foi confirmado, que ele tinha dito, At-tahuru shatrul iman, que é a purificação, metade da nossa fé. A fé, nesse dito, quer dizer a oração. Vem da onde esse entendimento, essa conclusão, através de um versículo que Deus chamou a oração como fé. Que quando Deus tinha determinado a oração, a nossa direção na hora de fazer a reza era para Jerusalém, para Beit al-Maqdis, em Palestina. Os muçulmanos, no início, ficaram durante 1 ano e meio, na época do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rezando para Jerusalém 18 meses. E depois Allah subhanahu wa ta'ala revelou um versículo na surata Al-Vaqa, Al-Baqarah, ordenando os muçulmanos de procurar a direção da Kaaba na hora de fazer a oração. Os companheiros ficaram preocupados sobre essas orações que foram feitas durante 1 ano e meio. Como que é o estado dela, como que é a situação dela. Será que for eliminada, foi anulada ou for aceita por Allah subhanahu wa ta'ala? E Deus disse no Alcorão Sagrado, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ, que Allah subhanahu wa ta'ala jamais desvalorizar, invalidar a fé. Então, fé aqui for uma resposta sobre a reza. Então, Deus chamou a fé, chamou a reza como fé. Então, contemplando esse versículo com dito do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, então a fé, nesse dito que é At-tahur shatrul iman, que purificação metade da fé, então metade da oração, porque a oração não pode ser feita sem ablução. Então, através disso, a purificação ganhou sua importância. A purificação, na verdade, se divide em 2 tipos. O primeiro tipo, a purificação espiritual, que consiste em purificar o coração da idolatria e das obscenidades e de tudo o que impera contra ele. Esse tipo de purificação é mais importante do que a purificação do corpo, pelo que não é possível concretizar-se a purificação do corpo enquanto existe impureza da idolatria, em árabe chama shirk, conforme Altíssimo, que ele disse, os idólatras não são senão imundícia. Então, é mais importante a purificação do coração contra shirk, contra a idolatria. Esse se chama purificação espiritual. E segundo tipo, a purificação palpável, purificação material, realidade, purificação, que é limpeza do corpo e limpeza da roupa e limpeza do local onde quero rezar.
no sentido estrito da Sharia, significar remover a impureza, essa purificação, tirar a impureza, limpar o khabas, impureza externa. O significado de remover a impureza é limpar todo o corpo, utilizando a água. A água é objeto adequada para limpar o corpo. As descrições que impedem a prática da oração, se for impureza maior, aquela que obriga o banho, como as relações íntimas. Então, tem certas coisas quando acontece com pessoa, tipo fazendo necessidade, urinando, soltando o gases. Essas são coisas que exigem, quando a pessoa quer rezar, de fazer a ablução. Agora, no caso de relação íntima entre o casal, e essa relação exige o banho, que tem que mergulhar o corpo inteiro em água. Se for impureza menor, obriga a ablução. Para esta purificação menor, basta lavar com água todas as partes do corpo que devem ser lavadas durante a ablução, seguido com intenção. Porque se lavo esses órgãos, que nem o rosto, os braços, passar água no cabelo e lavar os pés sem ter feito a intenção, é inválido isso. A água algo que é definido por Allah e pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para fazer a ablução. Não posso substituir por qualquer outro líquido. Agora, se há escassez de água ou desconforto na sua utilização, e deve recorrer ao que substitui a água, que é a terra pura. Esse, se Deus quiser, a gente vai falar em detalhes na hora de falar sobre o tayammum. Agora, qual o significado de remover a khabas? Significado de limpar a najasa, urina, vezes, do corpo e da roupa e do local. Quer dizer, quando tem sujeira no meu corpo, a minha reza não pode ser aceita. Ou na minha roupa. Também deve purificar a roupa contra sujeira. E também do local. Lugar onde a reza deve ser feita, deve ser uma área purificada, limpa, com sujeira removida do local. Então, esse praticamente principais pontos sobre essa questão de pureza. Que pureza
algo importante para nossa reza e nossa oração, que seja aceita por Allah subhanahu wa ta'ala. Então, em resumo, impureza menor exige ou obriga a ablução, e impureza maior e aquela que obriga o banho. No banho, que a água deve chegar em todas as partes do corpo que deve lavar. Que nem, por exemplo, a boca. E lavar o nariz é uma obrigação na hora de fazer o banho. Agora, o khabas, a impureza externa, divide-se em 3 tipos. Impureza que obriga a lavar, e impureza que obriga a passar a água, e impureza que obriga a limpar. Tem certa impureza que só vale lavar esse local onde tem a sujeira. Só serve lavar. E tem outro tipo de impureza que obriga a passar. Tipo impureza de cabelo, a gente molha as mãos e passa na cabeça, passa no cabelo. Esse na hora de fazer a ablução. O amsahum biru'usikum, que passa as mãos úmidas no cabelo. E aquela impureza que obriga a limpar, caso a minha roupa está suja, deve ser limpada. O local também, que deve ser bem purificado, limpo, para a oração seja aceita por Allah Altíssimo. Que rogo Allah nos aceita das nossas boas ações e aceita nosso esforço e nos faz seguir essas orientações determinadas por Ele. Esse é algo que diferencia o muçulmano e faz ele uma pessoa exemplar quando cuida da parte da higiene, a interna ou externa. Uma coisa que extingue e diferencia o muçulmano com outras pessoas. E rogo Allah subhanahu wa ta'ala de elimine nossos caminhos. Espero também que a aula for bem explicada. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.